É verdade, Ana, o nome deriva do aspecto quístico e fibroso do pâncreas. Dedicamos os próximos momentos de conversa a uma disfunção das glândulas exócrinas que afetam vários sistemas e órgãos, a fibrose quística. Em Portugal nascem todos os anos 30 a 40 crianças com esta doença e estima-se que haja no mundo cerca de 60 mil doentes. No sofá ao meu lado já tenho o Dr. José Cavaco, médico pediatra e especialista em fibrose quística, a quem agradeço desde já a presença aqui em estúdio. Muito obrigada, Dr. José, por ter vindo. Obrigado. Dr. José, há aqui uma disfunção das glândulas exócrinas que acabam por produzir secreções anómalas, correto? Bom, a disfunção é sobretudo a nível dos epitélios. E todos os aparelhos e sistemas que têm epitélios estão afetados. E estão afetados porque isto é uma alteração que se dá a nível de uma proteína que consiste num canal de transportador dos íons cloreto e que está situado na membrana celular. Isto é causado por uma mutação genética, não é? Que depois vai fazer com que esta proteína seja alterada e não funcione corretamente. O que é que acontece? A nível do epitélio respiratório há uma desidratação do muco, um mau funcionamento dos cílios e um acúmulo de secreções a nível dos brônquios. Ou seja, o muco torna-se mais espesso, digamos assim. Sim, exatamente. O muco torna-se muito mais espesso, muito mais difícil de eliminar e fica retido a nível da árvore traqueobrônquica. Doutor José, estamos a falar de uma doença genética que é associada a problemas pulmonares e também nutricionais. Exato. Portanto, nem todos os doentes têm alterações a nível pancreático. Há doentes que têm insuficiência pancreática, sendo embora menor o seu número, são cerca de 20%, mas que ao longo da vida podem ficar também com insuficiência pancreática. 80% dos doentes têm uma insuficiência pancreática e têm que fazer terapêutica de substituição com enzimas pancreáticos. Ou seja, pode afetar pulmões, aparelho digestivo, glândulas do suor? Exatamente, como lhe tinha dito, afeta os epitélios, portanto afeta todos os órgãos e sistemas que tenham epitélios. Portanto, a maior causa de morbilidade e de mortalidade é a nível pulmonar. E a nível pulmonar eles têm infecções respiratórias, alterações dos brônquios caracterizadas por bronquiectasias e, por fim, o caminhar para a fibrose pulmonar. Estamos a falar de uma doença autossómica recessiva, ou seja, só se manifesta se houver 2 genes recessivos, digamos assim. Portanto, para a doença se manifestar, os genes são provenientes quer do pai, quer da mãe. De uma forma recessiva, isto quer dizer que num casal tem 25% de probabilidades de ter um filho com fibrose quística. É difícil também perceber quem tem os genes, digamos assim. Sim, geralmente o diagnóstico é uma surpresa. Geralmente as pessoas são apanhadas de surpresa, não sabem que têm a doença, a menos que haja uma história familiar de doença, o que é mais raro. No entanto, o gene está, de certa forma, muito difundido a nível da população, com uma prevalência de 1 em cada 25 pessoas. Portanto, e porquê é que é mais frequente esta doença na população caucasiana? Talvez isso tenha a ver com tempos remotos em que das migrações das populações, não é? Nós sabemos que, por exemplo, uma população de origem céltica e que migrou para o norte da Europa tem muito mais mutação e tem muito mais doença do que a população do sul da Europa. Mas já está a crescer também em outras etnias? Não é lícito falar em crescimento, vamos lá ver. Há a maior identificação da doença, maior conhecimento da doença e, portanto, há maior número de diagnósticos. Além de termos hoje em dia o rastreio neonatal, instituído já em Portugal e que permite, portanto, diagnosticar logo à nascença o recém-nascido. Pode ser feito com recurso ao teste do pezinho. Exatamente, é mesmo feito pelo teste do pezinho, que rastreia também outras doenças. E está em curso, foi instituído desde 2013 e, portanto, já tem identificado os numerosos casos logo ao nascer, o que permite instituir logo mais precocemente a terapêutica e evitar, portanto, as consequências de uma doença desconhecida e maltratada. Porque é uma doença que se manifesta logo nos primeiros anos de vida, Dr. José. Exatamente. Quais são os sintomas?
Portanto, esta doença pode se manifestar logo por infecções respiratórias ou então pelo aspecto que falou há bocadinho da má nutrição e do não desenvolvimento da criança. Portanto, se houver uma insuficiência pancreática causada por alteração do pâncreas exócrino, como disse, não é? O aspecto a nível glandular, não há enzima suficiente que chegue ao estômago e intestino e que permita metabolizar os alimentos. E, portanto, estas crianças desenvolvem-se mal, têm diarreias, não crescem. No entanto, a doença pode ter graus de intensidade diferentes, variáveis. É. Há graus de intensidade diferentes porque há mutações diferentes e têm elas expressões diferentes. Vamos lá ver, há situações em que a insuficiência pancreática é tão grave que, se não for diagnosticada a tempo, a criança não consegue crescer e desenvolver-se normalmente. Afeta, pode colocar mesmo em risco a vida desta criança? Sim, exato. Em relação à prevalência, 30 a 40 crianças por ano nascem em Portugal com fibrose quística. Penso que não serão tantas, não é? Saiu este ano um estudo feito pelo Rastreio Neonatal, em que se verificou que a incidência da doença em Portugal era 1 para 7.500 recém-nascidos. Portanto, tem vindo a diminuir, digamos assim, podemos dizer isso? Não, os números têm-se mantido estáveis. Nós temos em Portugal, neste momento, cerca de 340 doentes, talvez, do mundo todo, não é? Portanto, tem-se mantido estável, penso eu. E este diagnóstico, quando a doença surge nos primeiros anos de vida, assenta aqui em alguns pilares fundamentais. Passa exatamente por quê, Dr. José? O diagnóstico, passa pela identificação das infecções respiratórias, do mau desenvolvimento da criança, da presença de diarreia ou de fezes gordas, e geralmente assenta sobretudo na realização da prova de suor, que identifica, portanto, a anomalia de excesso Este teste de suor positivo, isto significa exatamente o quê? Significa que, a nível da pele, há uma concentração exagerada de cloreto de sódio. E, portanto, é uma das características desta doença os doentes terem um aumento da excreção do cloreto de sódio a nível da pele. A confirmação também das mutações genéticas típicas, como meio diagnóstico, suponho? Sim, também é um meio diagnóstico, embora o meio diagnóstico que seja referência é a prova de suor. No entanto, geralmente é complementado pela identificação das mutações genéticas, quer existentes no pai, quer na mãe. E também por este padrão clínico característico e típico desta doença que já referimos. Exato. Já continuamos a conversar, porque, Ana, tens contigo uma convidada que conhece esta doença, esta realidade bem de perto. É isso mesmo, é isso que vamos tentar descobrir agora. Está connosco Joana Roca. Joana é médica, mas é também mãe de uma criança com fibrose quística e representa aqui no Saúde em Dia a Associação Nacional de Fibrose Quística. Bem-vinda então aqui ao Saúde em Dia, Joana. Obrigada. A Joana já tem uma história de vida com esta doença. Quer contar-nos um pouco como é que tudo isto começou? Foi uma história inesperada, como deve calcular. Nós não tínhamos nenhuma história familiar de patologia respiratória e, na altura, a nossa filha foi diagnosticada já pelo rastreio neonatal, pelo teste do pezinho. Eu conhecia a doença, uma vez que, eu tinha estudado na faculdade. Se bem que esta foi uma doença em que a evolução científica foi muito rápida nos últimos anos e o meu conhecimento, na altura do diagnóstico, estava desatualizado. E, portanto, acabou por ser um choque muito forte inicialmente, mas que depois, à medida que me fui atualizando, fui percebendo que a perspectiva da doença tinha mudado e está a mudar e, portanto, acabei por me tranquilizar e aceitarmos melhor enquanto família a doença. E como, na prática, depois do teste se ter revelado, enfim, positivo para essa doença, como é que foi depois o crescimento? Como é que está a ser? Começaram a sentir complicações logo desde cedo ou não? Não, hoje em dia a maioria das crianças é diagnosticada ainda em fase assintomática, daí esse é até um dos objetivos do próprio rastreio neonatal. Portanto, a nossa filha foi diagnosticada sem qualquer sintoma e tivemos que iniciar uma série de tratamentos para evitar exatamente o desenvolvimento das complicações associadas à doença e atrasar ao máximo a progressão da própria doença.
portanto, começámos por iniciar a fisioterapia, a cinesioterapia respiratória, de modo a que ela também se fosse habituando à rotina dos tratamentos. Isso ainda muito pequenina? Sim, tem 2 anos e meio. Sim. E começaram então com a fisioterapia, dizia? Sim, sim. Com a administração a cada refeição das enzimas pancreáticas para poder digerir os alimentos que ela sozinha não conseguia. Portanto, passou por a fase do diagnóstico, a fase também do tratamento, que é feito com recurso então a fármacos que substituem as enzimas. Sim. Neste momento, o tratamento que ela está a fazer é um tratamento dirigido à sintomatologia, portanto, é um tratamento de manutenção e de prevenção do desenvolvimento das infecções respiratórias e da má progressão ponderal que está prevista na doença. Portanto, tudo o que podemos dizer que são as consequências da doença estão controladas nesta altura? Até o momento estão controladas, sabemos que é uma doença progressiva e estamos à espera que ao longo do tempo os tratamentos se vão acumulando, portanto vamos ter que adicionar novos tratamentos e provavelmente vão surgir mais complicações, mas estamos preparados para isso, portanto... E o futuro é bastante promissor também. Não deixa de ser curioso, sendo esta uma doença com uma carga genética grande, não terem nenhum caso na família diagnosticado, ou pelo menos que tenham conhecimento. Na verdade... Há alguma explicação? Na verdade, isso é o que acontece na maioria dos casos, porque... sendo os portadores são assintomáticos, portanto não têm qualquer sintomatologia. O mais provável é que na nossa história, se calhar muito remota, tivéssemos tido alguns casos que nós de momento não temos conhecimento, alguma patologia respiratória. Mas a maior parte dos portadores, portanto, aliás, os portadores são assintomáticos, portanto terá sido por isso. A nível de acompanhamento médico, como é que foi? Tiveram que recorrer a vários especialistas ou não? Não, fomos automaticamente encaminhados para o centro de referência mais próximo da nossa residência e através do próprio rastreio neonatal fomos contactados com o resultado positivo e encaminharam-nos para o centro de referência. E a associação chega à vossa vida em que altura? A associação foi num momento de consulta em que me cruzei com outro pai que fazia parte da associação e que numa conversa me solicitou participação, precisavam de mais gente envolvida e, portanto, eu decidi dar o meu contributo e foi aí que eu acabei por entrar na associação e é onde eu tenho estado mais ultimamente. E que trabalho é que a associação desenvolve? Qual é o vosso foco, a vossa prioridade, a vossa missão, no fundo? A associação é muito importante. A nossa finalidade, basicamente, é melhorar a qualidade de vida dos doentes com fibrose quística em Portugal. Como tal, nós tentamos identificar algumas necessidades dos doentes e das famílias. Foi exatamente através dessa tentativa de identificação de necessidades que desenvolvemos o programa da fisioterapia domiciliária em 2017, que tenta colmatar uma lacuna de alguns centros de referência que não têm acompanhamento em ambulatório por um fisioterapeuta, que é uma parte fundamental do tratamento da fibrose quística. É a tal de fisioterapia respiratória. Exatamente, que deve ser feita diariamente e deve ser feita com as técnicas corretas e adaptadas à idade da criança. Portanto, nós desenvolvemos esse projeto na associação, em que temos fisioterapeutas que se deslocam ao domicílio das crianças mais pequeninas para realizar o tratamento e ensinar os pais a realizar a própria cinesioterapia e também disponibilizamos as instalações da associação para realizar esses tratamentos às crianças mais velhas ou até o acompanhamento por Skype para os doentes que, ou por estarem colonizados com bactérias mais problemáticas ou por não se poderem deslocar às nossas instalações, acabam por ser acompanhados por Skype pelas fisioterapeutas. Joana, perguntava-lhe, é possível o diagnóstico chegar mais tarde? Ou seja, no rastreio neonatal não ser identificado? Tudo é possível, mas é muito pouco provável. Muito pouco provável. Sim. Muito bem, Joana, peço-lhe que continue connosco aqui na segunda parte do Saúde em Dia. Para já vamos fazer uma curta pausa, vamos regressar daqui a pouco, seremos breves, fique por aí.
Já estamos de volta, segunda parte do Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Continuamos a conversar sobre fibrose quística. Eu tenho comigo o Dr. José Cavaco, que é médico pediatra e também especialista nesta doença. Dr. José, regressamos aqui à conversa. O tratamento, portanto, a fibrose quística não tem cura, é uma doença que ainda não tem cura, mas tem tratamento que passa sobretudo pela administração de fármacos. Exato. O tratamento, durante muito tempo, era sobretudo efetuado em relação aos aspectos sintomáticos da doença. Portanto, digamos que tratávamos as infecções respiratórias com a administração de antibióticos, a obstrução brônquica através da cinesiterapia ou da fisioterapia respiratória, fazendo com que essas secreções, o excesso de secreções pudesse ser mobilizado e o doente pudesse expectorá-las e ficar com os brônquios mais livres e limpos. E depois o aspecto da insuficiência pancreática, que condiciona, portanto, a má absorção dos alimentos, que se fazia através da correção com a administração de suplementos pancreáticos, não é? Enzimas pancreáticos, e com a administração de suplementos vitamínicos, porque estes doentes têm uma má absorção de vitaminas lipossolúveis, as chamadas vitamina A, D, E e K. Logo, podem ter algumas deficiências nutricionais. Exato, podem mesmo. Dr. José, em fases avançadas da doença pode ser necessário um transplante pulmonar. Em que casos? Sim, geralmente o transplante pulmonar só é colocado quando há uma grande degradação da função pulmonar. Isto é, quando o doente tem ou muitas infecções de repetição, tem vários internamentos motivados por essas infecções, tem uma diminuição da saturação do oxigênio no sangue, a chamada hipoxémia, ou então tem um excesso de retenção de anidride carbónico. Há outros critérios também, como sejam a presença de hemoptises recorrentes, isto é, a emissão de sangue pela boca, com a tosse, ou então a presença de pneumotórax recorrentes, como pneumotórax quer dizer presença de ar na cavidade torácica. Um dos critérios, sobretudo, é a diminuição da função pulmonar do FEV1, consideramos um marcador de função pulmonar, abaixo dos 30%. E este tratamento deve ter em conta as manifestações próprias de cada doente, também a idade e a evolução da própria patologia, Dr. José? Sim, em princípio cada doente é único, não é? Todos os doentes, há coisas que são globais e que são gerais a todos os doentes, mas cada doente tem a sua especificidade, não é? E, portanto, todas as terapêuticas são um bocado, de certa forma, destinadas àquele tipo de doente. Embora a administração de enzimas pancreáticas é global a todos os doentes que tenham insuficiência pancreática, só que depois, em relação a cada um, o nível de administração pode diferir. Há aqui alguns gestos que as pessoas podem fazer para minimizar os efeitos da doença. A doutora Joana há bocado referia a fisioterapia respiratória, por exemplo, ajuda nestes casos? A fisioterapia é muito importante e é importante que eles a façam com um caráter diário. Outro aspecto muito importante também é o exercício físico. É bom que que os doentes tenham uma vida saudável, o mais ativa possível e que arranjem um desporto que gostem e que possam fazê-lo várias vezes regularmente durante a semana. E, Dr. José, tomar a vacina contra a pneumonia antipneumocócica? As vacinas são muito importantes nestes doentes. Não só a vacina antipneumocócica, como falou, mas também há a vacina para a gripe, que deve ser administrada anualmente, e as outras vacinas, como sejam a vacina da hepatite A, por exemplo, não é? Porque é muito importante evitar que estes doentes tenham alterações a nível da função hepática e também da função pulmonar. Estes doentes fazem parte do grupo prioritário para a administração da vacina da gripe? Sim, fazem, e têm a sua administração contemplada em normas da Direção-Geral de Saúde. Dr. José, esta deve ser provavelmente a doença em que é aconselhado o aumento do sal consumido a cada refeição. Sim, portanto, sobretudo em épocas de maior calor. O que é que isto faz, digamos assim, como é que atua? Como é que o sal atua? No caso destes doentes, porque é que é benéfico para estes doentes? Porque estes doentes perdem muito sal através do suor
E, portanto, era aquilo que estávamos a falar, que quando eles fazem muito exercício ou quando está muito calor, eles perdem uma quantidade muito grande de sal pelo suor. E portanto, também deve ser reposto a nível ou da alimentação, ou então, como nos casos do bebê, que é reposto através de suplementos de sódio. E também da ingestão de água, maiores quantidades de água. Sim, mas de água com sal, neste caso. Exatamente. Dr. José, um aspecto importante desta doença, 98% dos homens com fibrose quística são inférteis. Sim, sabe-se isso, sabe-se que a maior parte dos homens com fibrose quística são inférteis. E porquê? Porque há uma situação que aparece nestes doentes que é a agenésia dos canais deferentes, o que vai dar uma obstrução a nível das vias urinárias, peço desculpa, da saída do ejaculado e dos espermatozoides. No caso das mulheres, isto já não acontece, ou seja, podem ter dificuldades em engravidar, mas não são inférteis à conta desta doença? Não, as mulheres sabe-se que têm um muco mais espesso, portanto podem ter alguma dificuldade em engravidar, mas são geralmente mulheres férteis. E, portanto, desde que tenham uma função pulmonar relativamente estável e controlada, podem ter uma gravidez perfeitamente normal. Dr. José Cavaco, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia, pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. Por aqui já terminámos a conversa sobre fibrose quística, mas ela continua com a Ana nos púlpitos. De volta precisamente à conversa com Joana Roque. Recordo que a Joana é médica, é também mãe de uma criança que tem esta doença, a fibrose quística, e que faz parte da direção da Associação Nacional de Fibrose Quística. Joana, que constrangimentos é que uma pessoa que tem esta doença enfrenta na sua vida? Bem, durante a infância, são crianças que têm a particularidade de ter que tomar medicação, quando comparando com os seus pares que não têm, que muitas vezes pode gerar algum constrangimento e alguma vergonha o facto de terem que tomar os suplementos pancreáticos a todas as refeições. E também o facto de terem tantas infecções respiratórias e de repetição, terem que faltar à escola. O mesmo acontece em idade adulta, em que o facto de terem internamentos frequentes, exacerbações pulmonares frequentes, também limita a capacidade para o trabalho, portanto, podem ter alguma dificuldade nesse aspecto. Há pouco conversávamos sobre a associação e sobre o facto da associação estar atenta às necessidades dos doentes. Que necessidades especiais é que estes doentes manifestam, além da questão da fisioterapia, de como falou já, a fisioterapia respiratória? Nós também temos a possibilidade, principalmente para as famílias que não são residentes em Lisboa e que necessitam de acompanhar os seus familiares em internamentos prolongados, temos a possibilidade de oferecer alojamento gratuito nas nossas instalações da associação para que as famílias possam acompanhar de perto os seus familiares que estão internados. Por outro lado, tentamos também dar voz aos doentes portugueses e fazemos isso tanto a nível internacional, através da participação em diversos grupos de trabalho europeus, grupos que fazem a ponte direta entre os doentes e entre as próprias empresas farmacêuticas que estão a investigar a doença, e a nível nacional estamos a tentar também envolver os doentes no processo de acesso atempado aos novos fármacos que já estão alguns aprovados e outros que estão ainda em fase de ensaios clínicos e que são extremamente promissores. Era uma das questões que tinha aqui para lhe colocar, como é que é a relação da associação com a comunidade médica, a comunidade científica, como é que colaboram, como é que se entreajudam? Somos todos uma equipa, penso que trabalhamos todos para o mesmo fim, tanto os pais, os doentes, a equipa médica e a associação. A associação tenta fazer um bocadinho a ponte entre todos estes dois mundos, não é? O mundo científico e o mundo familiar e dos doentes.
tentamos também identificar algumas lacunas que os centros de referência, que são de referência, têm e, portanto, precisariam de melhorar alguns aspectos, nomeadamente a nível das infraestruturas, que permitissem um melhor controle de infecção, uma vez que estes doentes não podem estar próximos uns dos outros ou não deveriam estar próximos uns dos outros pelo risco acrescido de se contaminarem com bactérias problemáticas, pronto, para o desenvolvimento das infecções pulmonares. Por outro lado, esta vertente europeia que a Associação tem, o intuito é mesmo de aproximar a voz dos doentes e as necessidades que os doentes sentem da comunidade científica que investiga, para que a investigação seja o mais direcionada possível para aquilo que o doente realmente necessita. E tem sido uma experiência bastante gratificante participar nessas reuniões e perceber que quem investiga quer e necessita de saber aquilo que o doente sente e experiencia no seu dia-a-dia. Até porque lá está o facto de ser uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e esses tratamentos estão a evoluir. Exatamente. Pela primeira vez na história da fibrose quística foram desenvolvidos medicamentos direcionados à causa, portanto direcionados à proteína CFTR, do tal canal de cloro, que nos doentes ou está defeituosa ou está ausente. Estes novos medicamentos, já alguns estão aprovados a nível europeu, não estão ainda acessíveis aos doentes portugueses. E existem já evoluções desta medicação, que são os moduladores do CFTR, que estão em fase de ensaios clínicos e que têm mostrado resultados muito promissores. E, portanto, também o nosso objetivo é garantir que os doentes portugueses possam ter acesso atempada a esta medicação, que pode fundamentalmente mudar o curso da doença no futuro. E há alguma previsão para a chegada desses fármacos a Portugal? Esperemos que seja para breve. A terapia tripla, que é esta que está em fase de ensaios clínicos, prevê-se que tenha resultados no próximo ano e depois tudo passa pela... É um sinal de esperança muito aguardado. Sim, é uma esperança fundamentada cientificamente, sim. Relativamente ainda à Associação e ao trabalho da Associação, que apoios é que têm, que ajudas é que recebem, de que é que necessitam também? Nós necessitávamos muito de maior participação por parte de famílias, de doentes empenhados e que nos pudessem dar um bocadinho do tempo, porque nós todos trabalhamos voluntariamente na associação e portanto, podíamos fazer muito mais, mas temos poucos recursos humanos, portanto, era mesmo isso que nós precisávamos, termos mais participação por parte de familiares e de doentes. Joana, muito obrigada então pela sua presença aqui no Saúde em Dia, pelos esclarecimentos que nos trouxe, não só enquanto a experiência que vive diariamente, como também o trabalho que a Associação desenvolve em prol destes doentes com fibrose quística. A robótica